Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 241. Títulos e um secretário. Quando Natsuru desceu da torre do Hokage, ele se espreguiçou e soltou um suspiro de alívio. Finalmente tudo havia acabado. No geral, ele estava satisfeito. Seus objetivos foram alcançados, Danzo foi derrotado, seu poder foi demonstrado e a verdadeira identidade de Naruto foi revelada. Obrigado, Natsuru, Naruto disse sinceramente enquanto o alcançava. Não precisa me agradecer. Esse é o reconhecimento que você merecia o tempo todo, Natsuru respondeu, dando um tapinha no ombro de Naruto. Agora, certifique-se de cumprir as promessas que fez a todos. Eu vou. Naruto assentiu vigorosamente. A propósito, como a Kyuubi reagiu? Natsuru perguntou, curioso. Naruto coçou a parte de trás da cabeça. Ele me chamou de idiota e depois ficou quieto. Tão malvado. Ouvindo isso, Natsuru riu, mas não comentou mais nada. Observando Naruto, ele ficou feliz em ver que mesmo com sua nova identidade, Naruto continuava o mesmo alegre. Ajudar Naruto a recuperar sua identidade não foi uma decisão impulsiva. Era algo que ele havia planejado desde o tempo em que estiveram juntos no Monte Myoboku, quando Naruto compartilhou seu modo sábio com ele. Não se tratava de mudar Naruto, mas de dar a ele o que era seu por direito, sua herança e o legado de seu pai. Bem, vou voltar para o escritório agora. Ainda preciso repassar algumas coisas com Lady Tsunade, disse Natsuru. Entendido. Vou continuar trabalhando duro. Naruto respondeu, cheio de energia. Quando Natsuru entrou no escritório do Hokage, ele encontrou Jiraiya já esperando por ele. Natsuru, obrigado pelo que você fez por Naruto, disse Jiraiya, seu tom anormalmente solene. Ele já me agradeceu. Natsuru respondeu com um pequeno sorriso. Além disso, era algo que eu queria fazer. Jiraiya assentiu, entendendo. Ele também percebeu que, embora tivesse uma profunda conexão pessoal com Naruto, o vínculo de Natsuru com o garoto era diferente, mas igualmente significativo. Bem, ainda sou grato, disse Jiraiya, coçando a cabeça com um sorriso. Naquele momento, Tsunade entrou no escritório com Shizune a tiracolo. Oh, Jiraiya, você também está aqui, disse Tsunade, lançando-lhe um olhar de leve desdém. Claro, tenho algumas informações para passar para o Hokage. No entanto, pensei que as daria a você, mas não esperava entregá-las a Natsuru tão cedo, respondeu Jiraiya com uma risada. Tsunade virou-se para Natsuru. A propósito, você não precisa mais me chamar de Lady Tsunade. Você é a Hokage agora. Não soaria certo se alguém ouvisse. Então, que tal vovó Tsunade? Ele provocou, ecoando o apelido favorito de Naruto para ela. Tsunade congelou, seu rosto escurecendo. Ela veio furiosa, batendo a mão na mesa na frente de Natsuru com um sorriso que era mais ameaçador do que divertido. Seu pirralho, você não poderia pegar alguns hábitos melhores em vez de aprender todos os ruins? Apesar do tom dela, todos que conheciam Tsunade perceberam que ela não estava realmente brava. Tudo bem então, que tal, irmã mais velha Tsunade? Natsuru ofereceu, olhando para a jovem Tsunade com seriedade fingida. Tsunade pausou, claramente pega de surpresa. Então, um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. Dando um tapinha no ombro de Natsuru, ela disse, nada mal, garoto. Você tem gosto. Jiraiya, no entanto, caiu na gargalhada. Tsunade, quantos anos você tem mesmo? E você está deixando ele te chamar de Big Sister. Tsunade lançou-lhe um olhar mortal, e Jiraiya imediatamente ficou em silêncio, engolindo o resto da risada. Tudo bem, ela disse, voltando-se para Natsuru. Se não for Big Sister, me chame de Sensei, como Jiraiya faz. Ei, não roube meu aluno. Jiraiya protestou. Oh, por favor, Tsunade retrucou com um sorriso irônico. Você mal ensinou alguma coisa a ele. Você é só uma figura decorativa. Bem, Jiraiya hesitou, percebendo que ela tinha razão. Tudo bem então, Sensei. É isso, Natsuru concordou. Então, com um sorriso travesso, ele acrescentou, a menos que você queira que eu a chame de Lady Tsunade, até que Jiraiya Sensei ganhe um novo título, como marido. O rosto de Jiraiya ficou vermelho quando ele olhou para Tsunade. Tsunade soltou um leve bufo, evitando o olhar dele, mas não rejeitando a ideia de imediato. Ao ver isso, uma centelha de esperança acendeu nos olhos de Jiraiya. Talvez, só talvez. Depois que a brincadeira acabou, Tsunade olhou ao redor de Natsuru e perguntou, você não chamou Ino para ser sua secretária? Não, Ino ainda está no meio de sua fase de crescimento. É melhor não prendê-la com algo assim, respondeu Natsuru. Sinceramente, Ino era de fato bem adequada para a posição de secretária, não apenas por causa do relacionamento deles, mas também devido às técnicas secretas do clã Yamanaka, especialmente seu jutsu de transmissão mental, que tornaria a comunicação incrivelmente conveniente. Entendo. Pensando bem, você ainda está em fase de crescimento, não é? Tsunade de repente percebeu que Natsuru tinha apenas 15 anos. Mas o comportamento e as capacidades de Natsuru estavam tão além de sua idade que ela inconscientemente negligenciou esse fato. Olhando para ele mais de perto agora, Tsunade não pôde deixar de se maravilhar mais uma vez. Em uma idade tão jovem, ele já possuía um poder incrível. Não era absurdo pensar que ele poderia superar seu avô algum dia. Sim, mas a posição de Hokage não interferirá muito no meu crescimento, disse Natsuru calmamente. Um de seus clones de sombra espiritualizado seria mais do que suficiente para lidar com a papelada. Além disso, ele estava planejando algumas reformas. Em sua opinião, prender o combatente mais forte da vila a um cargo era um desperdício tolo de recursos. Ele não tinha estado em posição de expressar isso antes,
mas agora que era sua vez, ele pretendia fazer algumas mudanças. Contanto que você saiba o que está fazendo, Tsunade disse, assentindo. Então ela levantou uma sobrancelha e sugeriu, que tal eu te emprestar Shizune por alguns anos? Shizune congelou por um momento, então protestou apressadamente, Lady Tsunade, eu não posso. Eu ainda preciso cuidar de você? Sou uma mulher adulta. Não preciso de cuidados constantes, disse Tsunade, acenando com desdém antes de piscar para Natsuru. Natsuru ficou momentaneamente exasperado. Ele entendeu o que Tsunade estava pensando. Ela provavelmente queria um pouco de liberdade para ir jogar e beber sem Shizune enchendo o saco dela o tempo todo. Ele olhou para Jiraiya, imaginando quanta riqueza o homem havia acumulado por meio de missões. Provavelmente era o suficiente para financiar os hábitos de Tsunade por um tempo. Mas, Shizune tentou objetar novamente. Não há necessidade, Tsunade-sensei. Natsuru interrompeu. Já tenho alguém em mente para o cargo de secretária. Quem? Tsunade perguntou surpresa. Nara Shikaku, respondeu Natsuru. Tsunade assentiu em aprovação. Shikaku era uma excelente escolha. Ele era experiente, equilibrado e intimamente conectado a Natsuru. Além disso, dessa forma, quando Shikamaru amadurecer, ele poderá herdar facilmente o papel de seu pai, explicou Natsuru. Quanto a Ino? Bem, ser a esposa do Hokage certamente seria uma posição melhor do que secretária, não é? Capítulo 242. As células do primeiro Hokage e a transição de poder. Já que você já tem um plano, não direi muito mais, disse Tsunade com um aceno de cabeça, indicando sua aprovação às intenções de Natsuru. Lady Tsunade, há algo que eu gostaria de pedir seu consentimento, disse Natsuru de repente. O que foi? Tsunade olhou para ele com um toque de confusão. É sobre as células do primeiro Hokage. Eu gostaria de usar uma parte para pesquisa, explicou Natsuru. Tecnicamente, ele não precisava de permissão, pois agora era o Hokage. No entanto, considerando que o primeiro Hokage era o avô de Tsunade e dada a relação próxima deles, ele sentiu que era justo buscar a aprovação dela. Não me importa que você os use, mas com sua força, você realmente precisa dessas coisas? Tsunade levantou uma sobrancelha, claramente confusa. Além disso, é realmente tão extraordinário? Não estou planejando implantar as células do primeiro Hokage, esclareceu Natsuru. Quero estudá-las em relação ao modo sábio da floresta Shikotsu. Até onde sei, o primeiro Hokage foi provavelmente a única pessoa que dominou o modo sábio. Ele fez uma pausa, olhando para Tsunade pensativamente. Quanto à sua significância da minha perspectiva, é inegavelmente extraordinário. Na verdade, ele sempre achou a força de Tsunade uma anomalia. Apesar de ser descendente direta do clã Senju e neta do primeiro Hokage, suas habilidades não pareciam refletir nenhuma vantagem inerente notável. Embora ela fosse indubitavelmente poderosa em comparação à maioria, suas habilidades empalideciam em comparação a outras linhagens notáveis, como os Uchiha ou mesmo ramos Uzumaki. Então é para isso que serve. Certo, você tem minha bênção para usá-lo, Tsunade assentiu. Então, ela acrescentou, mas você tem certeza de que consegue encontrar as células? Não se preocupe, disse Natsuru com um sorriso confiante. Logo após a cerimônia, Sasuke e Anbu começaram a invadir a base Holt para confiscar tudo. Ótimo, Tsunade respondeu com aprovação. Agora, Jiraiya-sensei, Natsuru disse, virando-se para ele. Podemos repassar as informações que você reuniu sobre aqueles dois membros da Akatsuki? Claro. A expressão de Jiraiya ficou séria quando ele começou a compartilhar suas descobertas. Embora Jiraiya não tivesse descoberto detalhes específicos sobre as técnicas de Idan, ele aprendeu sobre o misterioso culto Jashin. De acordo com os relatos da Vila Termal, os rituais do culto envolviam obter o sangue de suas vítimas para estabelecer um elo de vida. Uma vez que o sangue fosse adquirido, qualquer dano infligido ao cultista também afetaria a vítima, levando a uma morte compartilhada terrivelmente eficaz. Baseado no que ele havia aprendido, Jiraiya conectou isso com a descrição de Natsuru da suposta imortalidade de Idan. Se a natureza imortal de Idan fosse pareada com essa técnica, seria realmente aterrorizante. Jiraiya também revelou detalhes sobre Kakuzu, descrevendo como ele viveu uma vida excepcionalmente longa e muitas vezes agiu sozinho, porque seus companheiros de equipe frequentemente acabavam mortos, muito suspeitos de que ele os matasse. Natsuru ouviu atentamente. Algumas das informações se alinhavam com o que ele já sabia de sua vida anterior, mas outros detalhes eram novos, ressaltando as habilidades inigualáveis de coleta de informações de Jiraiya. Existem jutsus assim neste mundo? Tsunade ficou visivelmente surpresa com as revelações. O mundo é vasto e cheio de coisas estranhas, Natsuru comentou com um suspiro. Ele então se virou para Shizune. Shizune, meu secretário escolhido ainda não está em posição, então terei que incomodá-la por enquanto. Por favor, distribua essa informação para as outras vilas com bestas com cauda. Entendido, Shizune respondeu prontamente, começando a trabalhar sem hesitação. Tem mais uma coisa, Jiraiya acrescentou. Não posso confirmar, mas no meu caminho de volta, ouvi dizer que o Duas Caudas da Vila Oculta da Nuvem desapareceu. Provavelmente já foi capturado pela Akatsuki. Um silêncio pesado tomou conta do escritório. Mesmo sendo apenas um boato, a probabilidade era alta dada a força da Akatsuki. Não consigo imaginar como um grupo desse se uniu, Tsunade murmurou, massageando as têmporas. Cada membro conhecido da Akatsuki era um oponente formidável. Quem sabe? Natsuru respondeu, seus olhos piscando brevemente. A conversa terminou logo depois.
Jiraiya saiu para visitar Naruto no campo de treinamento, enquanto Tsunade ficou para guiar Natsuru através das responsabilidades de ser Hokage. Essas questões deveriam ter sido abordadas antes da cerimônia, mas devido aos seus planos únicos, a entrega foi apressada. Agora, era a hora de colocar o papo em dia. Enquanto Tsunade listava as tarefas uma por uma, Natsuru sentiu uma dor de cabeça se formando. Não só havia muitas tarefas, mas elas também eram tediosas e triviais. O que mais o frustrava era que muitos dos problemas eram pequenos, mas não havia pessoal dedicado para resolvê-los, o que os deixava acumulados na mesa do Hokage. Estava claro para ele, reformas eram desesperadamente necessárias. Isso aprofundou sua determinação. Quando Nara Shikaku chegasse, ele planejava discutir reformas sistêmicas com ele. Pequenos assuntos triviais não deveriam precisar ser escalados para o escritório do Hokage. Natsuru finalmente entendeu por que Naruto depois lutou para lidar com tudo, mesmo com a ajuda de clones das sombras. Por um lado, Naruto não era particularmente habilidoso em tarefas administrativas, confiando na diligência para compensar deficiências. Por outro lado, havia realmente um número esmagador de problemas para gerenciar. Olhando para Tsunade, que ainda estava delineando responsabilidades, Natsuru não pôde deixar de suspirar. A posição de Hokage era ainda mais ocupada do que ele havia imaginado. A notícia da transição do Hokage em Konoha se espalhou rapidamente. Os eventos em torno da cerimônia de posse do sexto Hokage foram amplamente discutidos. Em Konoha a resposta foi esmagadoramente positiva. Muitos moradores não tinham conhecimento da extensão da escuridão que espreitava dentro de sua vila, e a percepção de que isso havia impactado severamente seu bem-estar apenas alimentou sua satisfação. O fato de o sexto Hokage ter imediatamente erradicado uma ameaça tão grande ao assumir o cargo foi motivo de comemoração. Na Vila de Areia, onde Natsuru era bem conhecido, a reação foi menos de surpresa e mais de reconhecimento. A reputação de Natsuru não se limitava a Konoha, ela também era muito respeitada na Vila da Areia. Se sua fama em Konoha foi construída em seu tempo na Anbu e seu papel no plano de destruição da Folha, então sua reputação na Vila da Areia foi conquistada no campo de batalha. Isso incluiu eliminar ameaças que até mesmo tinham como alvo a areia, embora a maioria de suas vitórias envolvesse derrotar ninjas do som. O momento decisivo, no entanto, foi a autodetonação de Deidara, que deixou uma cratera enorme que ainda impressiona a população da areia até hoje. Mesmo agora, muitos ninjas da areia se sentiam desconfortáveis ao olhar para a cratera, um lembrete gritante do poder bruto envolvido. Levaria muito tempo para que forças naturais apagassem tal cicatriz da paisagem. Quanto às outras 3 grandes vilas, suas reações foram relativamente silenciosas. Era como receber uma mensagem e marcá-la como lida sem responder. Isso não era surpreendente. A Vila da Névoa havia emergido recentemente da sombra da Era da Névoa Sangrenta e ainda estava nos estágios iniciais de reconstrução. Eles tinham pouco interesse em assuntos externos. A Vila de Pedra estava em uma situação similar. A falta de sucessores talentosos os deixou lutando por anos. Além disso, os esquemas recentes de Orochimaru os deram um golpe significativo, atrasando ainda mais sua recuperação. Entre as 5 grandes nações, apenas a Vila das Nuvens tinha a capacidade de reagir fortemente. No entanto, eles estavam preocupados com o recente desaparecimento das 2 caudas e os crescentes problemas que isso trouxe. Eles não tinham tempo para se preocupar com mudanças em Konoha. Capítulo 243. O riso de Orochimaru e o Ninja do Céu. Apesar de Konoha, a maior vila ninja, ter passado por uma mudança tão significativa, a notícia não causou muito rebuliço no mundo shinobi. Claro que nem todos ficaram indiferentes. Por exemplo, quando Orochimaru ouviu sobre os acontecimentos, ele não conseguiu evitar cair na gargalhada. Uma risada tão aberta e sincera era rara para alguém como Orochimaru. Ele ficou completamente encantado, pois não só esperava que Natsuru matasse Dans, mas também não havia previsto o método. Natsuru sistematicamente destruiu os sonhos de vida de Dans e depois o matou repetidamente na frente de todos. Se fosse Orochimaru, ele provavelmente teria capturado Dans e o submetido a uma tortura física prolongada. Embora satisfatório, ele agora sentia que sua abordagem não tinha a finesse de Natsuru. O tormento mental superava o sofrimento físico. Ouvir que Dans finalmente cometeu suicídio deixou Orochimaru ainda mais alegre. Bem feito para ele. Aposto que ele não previu ajudar Natsuru a esse ponto quando ele me traiu naquela época. Lambendo os lábios com sua longa língua, o interesse de Orochimaru por Natsuru aumentou. Baseado em seu conhecimento sobre Dans, Orochimaru tinha certeza de que o homem tinha cartas escondidas para jogar. No entanto, nenhuma delas havia aparecido. Havia 2 possibilidades. A força esmagadora de Natsuru nunca deu a Dans a chance de agir. Dans, mentalmente destruído por mortes repetidas, desistiu completamente e escolheu o suicídio. Orochimaru se inclinou para a primeira possibilidade. Ele tinha confiança inabalável em suas capacidades. Este incidente também reafirmou algo para Orochimaru. Simplesmente possuir o Sharingan não era suficiente. Para liberar todo o seu potencial, era necessário sangue Uchiha. Ele acreditou nisso durante anos, caso contrário, ele poderia facilmente ter ficado com um par de Sharingan enquanto ajudava Dans a implantar o seu. Mas sem sangue Uchiha, o poder do Sharingan era severamente limitado. Kakashi Hatake era um excelente exemplo. Apesar de ter um Sharingan, ele falhou em aproveitar totalmente seu potencial e até mesmo atrofiou seu crescimento como shinobi. O que Orochimaru desejava era um corpo com linhagem Uchiha, alguém com talento extraordinário.
É por isso que ele tinha mirado em Sasuke Uchiha, o último sobrevivente do clã. Infelizmente, esse plano foi frustrado por Natsuru. Agora, Orochimaru não tinha grandes ambições. Ele simplesmente queria semear o caos no mundo shinobi e viver o suficiente para ver até onde Natsuru poderia ir. A perspectiva o intrigava imensamente. Mas o caos exigia força. O comportamento de Orochimaru mudou, e com um único toque em seu rosto, ele se transformou no rosto de Kabuto. Parado diante de um cemitério, Kabuto suspirou. Como sempre, o trabalho sujo recaiu sobre mim. Ele começou sua tarefa, sabendo que tanto ele quanto Orochimaru compartilhavam uma curiosidade mórbida sobre o futuro de Natsuru. Enquanto isso, em Konoha, Natsuru discutia reformas institucionais com Nara Shikaku. Depois de nomear Shikaku como seu secretário pessoal, Natsuru explicou sua visão de reestruturação. Shikaku ficou surpreso. Ele não esperava que o primeiro ato de Natsuru como Hokage envolvesse reduzir sua própria autoridade. Perplexo, Shikaku perguntou por quê. Natsuru respondeu calmamente: Shikaku, o mundo shinobi respeita a força acima de tudo. Quando o poder de alguém atinge um certo nível, não há necessidade de microgerenciar tudo. Olhe para o primeiro Hokage, além de Madara, quem ousaria desafiá-lo? Inicialmente, Natsuru se dirigiu a Shikaku como tio, mas Shikaku insistiu em abandonar o termo por profissionalismo. Ele argumentou que uma secretária não deveria ter relações excessivamente familiares com o Hokage. Títulos ou nomes eram suficientes durante o trabalho. Embora Natsuru achasse engraçado, ele concordou. Ouvindo o raciocínio de Natsuru, Shikaku assentiu em compreensão. Ficou claro que a esmagadora demonstração de poder de Natsuru durante a inauguração tinha um propósito mais profundo. Desde o começo, ele pretendia garantir sua autoridade enquanto delegava fardos desnecessários. Com essa estrutura, tudo fez sentido. Shikaku admitiu que sua abordagem era sensata. Quando o poder ultrapassava não apenas os outros, mas vários níveis além deles, poucos ousavam abrigar pensamentos rebeldes. Todos entenderam que não importava o quanto planejassem, irritar Natsuru terminaria em uma única técnica devastadora. Enquanto Nara Shikaku e Natsuru deliberavam quais responsabilidades menores poderiam ser delegadas para aliviar a carga de trabalho do Hokage, eles finalmente chegaram a uma conclusão. O próximo passo foi realizar uma reunião para buscar a contribuição dos conselheiros. Tanto Natsuru quanto Shikaku previram que os conselheiros não se oporiam a essas mudanças. Na verdade, eles poderiam aplaudi-las. Afinal, esses ajustes expandiriam sua autoridade, beneficiando-os diretamente. Enquanto Shikaku informava Natsuru sobre assuntos de rotina, a testa de Natsuru franziu enquanto seu olhar se movia pela janela para o céu distante. Hokage-sama, aconteceu alguma coisa? Shikaku seguiu a linha de visão de Natsuru, mas não viu nada. Shikaku, você conhece algum ninja que consegue voar usando algum tipo de equipamento especial? Natsuru perguntou. Shikaku franziu a testa em pensamento, vasculhando sua memória. Depois de um tempo, ele falou. Há uma vila, a Vila Ninja do Céu, Krin, cujos shinobi podem voar usando equipamentos especiais. Ele continuou explicando que a Vila Ninja do Céu havia sido derrotada por Konoha durante a Segunda Guerra Shinobi. Mas até onde eu sei, a Vila Ninja do Céu deveria ter sido erradicada, disse Shikaku com tom incerto. Bem, parece que eles não foram totalmente exterminados e retornaram para se vingar, comentou Natsuru calmamente. Quando Shikaku voltou sua atenção para o céu, ele também finalmente avistou um enxame distante de figuras escuras. Indivíduos equipados com dispositivos voadores se aproximando de Konoha. Sua expressão endureceu. Hokage-sama, precisamos evacuar os aldeões imediatamente. Não precisa. Deixe isso comigo. Natsuru abriu a janela e saiu, sua figura desaparecendo enquanto ele reaparecia bem acima de Konoha. Suspenso no ar, ele observava a vila abaixo e usava o vento para projetar sua voz. Ele começou explicando a história da Vila Ninja do Céu, como Shikaku havia contado, e seu provável motivo para a vingança. À medida que o enxame escuro dos ninjas celestiais se tornava visível sobre Konoha, o pânico começou a se espalhar entre os moradores. Mas a voz calma e uniforme de Natsuru ecoou novamente. Não tenha medo. Sua única tarefa é evitar ser atingido por corpos ou detritos que caem. Seu tom firme e reconfortante fez maravilhas. Milagrosamente, o pânico crescente se dissipou, substituído pela confiança na força do Hokage. Já tendo testemunhado o poder de Natsuru em primeira mão, os aldeões acreditaram em suas palavras implicitamente. Se ele dissesse que poderia lidar com a ameaça, eles estavam confiantes de que ele o faria. Alguns até ficaram curiosos. Como Natsuru lidaria com esses supostos vingadores? Natsuru observou os Sky Ninja fervilhando acima. Suas reservas de chakra eram inexpressivas. Sem seus dispositivos voadores, eles seriam facilmente subjugados pelo shinobi de Konoha no chão. Mas esses dispositivos mudaram a equação. Para a maioria dos ninjas, lidar com inimigos no ar não era uma tarefa simples, deixando-os vulneráveis a ataques aéreos ou explosivos. No entanto, ele não era um shinobi comum. Uma bala metálica se materializou em sua mão, especialmente criada para esse propósito. Relâmpagos dançaram ao redor dele, crepitando descontroladamente. Com um estalar de dedos, ele lançou a bala no Sky Ninja. Ninjutsu, canhão de elétrico. Mas ele não tinha terminado. Mesmo enquanto a bala riscava o ar, Natsuru formou outro selo. Ninjutsu.
Técnica dos clones das sombras de Shuriken. A única bala se dividiu em milhares de projéteis brilhantes, cada um deles disparando em direção às forças inimigas. Natsuru adotou um princípio de sua vida anterior, ataques de saturação avassaladores. Com seu imenso poder, a velocidade e a força destrutiva do canhão eletromagnético eram inigualáveis. Para o Sky Ninja, os flashes radiantes eram seu único aviso. Antes que o medo pudesse sequer registrar, os projéteis os rasgaram, obliterando sua formação. Abaixo, os aldeões observavam com admiração enquanto os intrusos, que mal tinham entrado no espaço aéreo de Konoha, eram atingidos pela barragem ofuscante. Corpos e destroços despencavam no chão, a realidade do aviso anterior de Natsuru afundando. Então era isso que ele queria dizer com evitar ser atingido por destroços que caíssem. Shikaku também observou a cena, um sorriso irônico puxando seus lábios. Suas preocupações anteriores agora pareciam risíveis. Com um Hokage tão poderoso, por que se preocupar? Shikaku não pôde deixar de pensar que a força do Hokage era, quase excessivamente avassaladora. Capítulo 244. O problema do casamento de Kakashi. Os céus de Konoha estavam cheios de uma exibição incomum de fogos de artifício. As armas do Sky Ninja foram inutilizadas antes mesmo que pudessem ser implantadas, seus explosivos detonando prematuramente no ar. O resultado foi um espetáculo monocromático de fumaça e fogo iluminando os céus. Abaixo, os moradores comemoravam, gritando o nome do sexto Hokage. Mais uma vez eles sentiram uma sensação avassaladora de segurança, um orgulho profundo crescendo dentro deles. Este era o Hokage deles, um protetor tão poderoso que poderia garantir a segurança deles com facilidade. Enquanto isso, Natsuru retornou ao seu escritório, tomou um gole de chá de uma xícara próxima e sorriu, pois ainda estava quente. Acima de Konoha, uma figura jovem com pele vermelha pálida testemunhou todo o espetáculo. O menino abriu a boca, mas ficou sem palavras. Então isso é Konoha? O mesmo ninja que havia dizimado sua própria vila agora estava impotente diante do poder de Konoha. Rangendo os dentes, o garoto arrastou seu corpo exausto em direção aos portões de Konoha. Devo procurar a ajuda do ninja médico de Konoha. De volta ao escritório do Hokage, Kakashi chegou a pedido de Natsuru. Kakashi, você ouviu sobre o incidente do Sky Ninja, não é? Natsuru perguntou. Kakashi assentiu. Ele realmente tinha juntado as peças. Bom, deixei alguns deles vivos, e eles estão atualmente recuando para a base deles. Alguns membros da Anbu estão seguindo-os para localizar sua localização, explicou Natsuru. Sua missão é localizar e destruir a base deles. Se possível, tente recuperar qualquer tecnologia relacionada aos dispositivos voadores deles. Eu irei sozinho? Kakashi perguntou, sabendo do desafio de lutar contra inimigos aéreos. Claro que não. Você pode escolher seu time nesta lista, respondeu Natsuru, entregando a Kakashi uma lista de nomes que incluía os 12 de Konoha. Aliviado, Kakashi pegou a lista, grato porque a missão não seria tão assustadora quanto ele temeu inicialmente. A propósito, disse Natsuru, seu tom mudando ligeiramente, como está seu progresso com a Terra da Neve? Você fez algum progresso com a princesa Koyuki? Shikaku levantou uma sobrancelha diante dessa pergunta inesperada. Kakashi suspirou. Hokage-sama, por favor, pare de me arrumar um par. Isso não é um encontro, respondeu Natsuru com um sorriso malicioso. É um acordo mutuamente benéfico. Konoha ganha acesso à tecnologia única de Snow, e a princesa Koyuki ganha a proteção do renomado Cop Ninja. Além disso, você não está ficando mais jovem. Se seu pai estivesse vivo, tenho certeza de que ele gostaria que você se estabelecesse e continuasse com o nome Ataque. Kakashi, tenho que concordar com o Hokage aqui, Shikaku acrescentou com um sorriso malicioso. Kakashi suspirou novamente, esfregando a têmpora. Já negociei os termos da nossa colaboração. A capacidade de produção deles é limitada, então eles estão priorizando suas próprias necessidades antes de suprir Konoha. Entendo, disse Natsuru pensativamente. Mas se a princesa Koyuki não for uma opção, Konoha tem muitas candidatas. Que tal Shizune? Ou talvez Yuga Uzuki? Chega. Hokage-sama, eu já tomei minha decisão, Kakashi interrompeu, ansioso para pôr fim à conversa antes que fosse forçado a um estranho encontro às cegas. Muito bem. Só estou dando sugestões, disse Natsuru, sorrindo conscientemente. Mas lembre-se, não é saudável ficar preso nas sombras do seu passado. Natsuru olhou para a lista que Kakashi havia devolvido. Você só vai levar Shikamaru e Shino? Tem certeza? Sim, só os dois, confirmou Kakashi. Leve Ino também. Suas habilidades de longo alcance podem ser úteis, Natsuru sugeriu. Kakashi assentiu. Incluir Ino era uma boa ideia, especialmente porque Natsuru havia recomendado. Entendido. Vou embora imediatamente, disse Kakashi, ansioso para escapar antes que a conversa retornasse à sua vida amorosa. Antes de ir, peça para Azuma vir me ver, gritou Natsuru. Farei isso. Kakashi saiu o mais rápido possível, sua retirada parecia uma fuga. Tanto Natsuru quanto Shikaku riram da cena. Shikaku se virou para Natsuru. Hokage-sama, para que você precisa do Azuma? É sobre a papelada formal para minha sucessão. O processo foi um pouco apressado, então não foi oficialmente relatado ao Dain do Fogo. Já que Azuma tem um bom relacionamento com o Dain, eu gostaria que ele cuidasse disso. Shikaku concordou com a cabeça. Falando de Azuma, Natsuru acrescentou. Ouvi dizer que ele era bastante rebelde na juventude. A expressão de Shikaku ficou irônica.
você poderia dizer isso. Ele deixou Konoha por um tempo para vagar pelo mundo, eventualmente se juntando aos 12 guardiões ninja e prometendo sua vida para proteger o Dain do fogo. Ele até se recusou a retornar a Konoha por algum tempo. É mesmo? Natsuru riu, imaginando a exasperação de Hiruzen durante aqueles anos. Nesse momento, Izumo Kamizuki entrou no escritório. Okage-sama, qual é o problema? Natsuru perguntou, intrigado com a visita inesperada de Izumo. Izumo explicou rapidamente que um garoto havia chegado aos portões de Konoha, alegando que sua vila havia sido atacada pelo mesmo Sky Ninja que havia acabado de atacar Konoha. Muitos de seus companheiros aldeões estavam feridos, e ele veio em busca de seu professor, Shin, assim como da ajuda de Konoha. Como a história do garoto envolvia o Sky Ninja, Izumo achou melhor informar o Okage imediatamente. Natsuru e Shikaku trocaram olhares, surpresos por ouvirem mais sobre o Sky Ninja tão cedo. Onde esse garoto está agora? Natsuru perguntou. Ele está no hospital. Ele desmaiou de exaustão logo após chegar, relatou Izumo. Além disso, Shin parece ter entrado em Konoha recentemente. Notei seu nome nos registros de visitantes nos últimos 2 dias. Entendido. Retome seus deveres. Shikaku e eu iremos para o hospital, disse Natsuru. Sim, senhor. Izumo fez uma reverência e saiu. Capítulo 245. Shin. Que coincidência, Shikaku Nara refletiu depois de pensar um pouco. Mesmo para ninjas habilidosos, é quase impossível acompanhar a velocidade de voo do Sky Ninja. Para ele chegar em Konoha ao mesmo tempo que o Sky Ninja, é suspeito. Vamos dar uma olhada, respondeu Natsuru, levantando-se e prendendo seu chapéu de Okage na cintura enquanto se dirigia para o hospital. Sim, disse Shikaku, seguindo de perto. Logo eles chegaram ao hospital. Okage-sama, por aqui, por favor. Um ninja médico cumprimentou Natsuru e os conduziu para dentro. Qual é a condição do garoto ferido? Natsuru perguntou. Ele não está gravemente ferido e está sendo tratado por Shin, respondeu o médico. Shin? Natsuru levantou uma sobrancelha. Por que ele estava no hospital de Konoha? Sim, Shin. Ele é um médico excepcional, disse o médico com alguma admiração. Ele não é um ninja de Konoha, é? Por que ele está no hospital e por que ele está tratando pacientes? Natsuru perguntou, franzindo a testa. O médico explicou, Okage-sama, Shin chegou depois que o garoto foi trazido. Ele alega ser o professor do garoto. Quando ele viu o garoto, ele se ofereceu para ajudar. Dada sua reputação como médico habilidoso e sua relação professor-aluno, nós o deixamos ajudar no tratamento. Entendo. Natsuru assentiu, optando por não fazer mais comentários. Eles logo entraram em uma sala onde Natsuru notou alguns indivíduos. Na cama estava o menino que Shin havia mencionado, Amaru, ainda inconsciente. Ao lado dele estava um homem de meia-idade usando um chapéu, presumivelmente Shin. Vendo que o tratamento ainda estava em andamento, Natsuru e Shikaku se abstiveram de interromper. Depois de um tempo, o tratamento foi concluído. Os médicos ao redor ficaram maravilhados com a habilidade impressionante de Shin. Okage-sama, peço desculpas por não ter cumprimentado você antes. Eu estava preocupado com o tratamento, disse Shin, virando-se para Natsuru com uma reverência cortês. Não precisa se desculpar. O paciente vem primeiro, respondeu Natsuru, seus olhos estudando Shin cuidadosamente. Fui informado que esse garoto veio para Konoha porque sua vila foi atacada pelo Sky Ninja. Muitos dos moradores ficaram feridos, e ele está buscando sua ajuda e a nossa para ajudar sua vila. Que tragédia! Shin disse, seu tom carregado de tristeza. De fato. Mas posso perguntar, por que você está em Konoha? Natsuru pressionou, observando Shin atentamente. Há muito tempo admiro a lendária proeza médica de Lady Tsunade e esperava aprender com ela para melhorar ainda mais minhas próprias habilidades. Infelizmente parece que minha visita deve ser interrompida, explicou Shin, olhando para o garoto inconsciente. Preciso acompanhar meu aluno de volta à sua aldeia. Haverá outras oportunidades, disse Natsuru com um leve sorriso. Ele então instruiu os médicos. Quando o garoto acordar, levem os dois ao escritório do Okage. Sim, Okage-sama, responderam os médicos. Com isso, Natsuru e Shikaku deixaram o hospital. Shin os observou partir, seu corpo tremendo levemente enquanto ele enxugava o suor frio da testa. A maneira como Natsuru o examinou parecia uma lâmina cortando todo o seu ser, deixando-o convencido de que o Okage poderia matá-lo a qualquer momento. Shin amaldiçoou interiormente. Por que ele escolheu esse momento para agir? O Sky Ninja que ele havia cultivado cuidadosamente ao longo dos anos havia sido obliterado tão facilmente. Ele não esperava que Natsuru fosse tão poderoso. Os rumores da cerimônia de sucessão do Okage sobre sua imensa força pareciam exagerados, mas agora ele sabia que eram verdade. Ele subestimou Natsuru grosseiramente e pagou o preço. Shin cerrou os punhos. Ele havia escolhido esse momento por causa de relatos de que Natsuru havia executado dans durante a cerimônia de sucessão. Embora Shin não soubesse muito sobre dans, ele tinha ouvido que a autoridade do homem rivalizava com a dos conselheiros do Okage. Para Shin, a execução de dans sinalizava uma potencial turbulência em Konoha, tornando-se um momento oportuno para atacar. No entanto, ao chegar em Konoha, ele encontrou a vila não apenas tranquila, mas mais pacífica e unida do que nunca. Algo parecia errado. Seu desconforto aumentou, mas a essa altura, as engrenagens de seu plano já estavam em movimento. Ele não tinha escolha a não ser prosseguir. Por mais que temesse Natsuru, Shin não conseguia reprimir sua excitação. O Okage lhe mostrou o que é o verdadeiro poder, uma força além de sua imaginação.
Quando meu plano der certo, quando eu despertar Heibi Zero Tails, terei um poder igualmente avassalador. O corpo de Shin tremia de antecipação. Quando esse dia chegasse, ele finalmente executaria sua vingança pela Segunda Guerra Shinobi. No caminho de volta para o escritório do Okage. Okage-sama, esse Shin é suspeito, comentou Nara Shikaku. De fato, ele estava claramente com medo quando me viu, respondeu Natsuru, com um sorriso curioso nos lábios. Eu me pergunto de onde vem esse medo. Foi porque eu derrubei todos aqueles Sky Ninja antes? Shikaku assentiu, notando que Natsuru havia percebido o comportamento estranho de Shin. Se Natsuru escolheu não expô-lo imediatamente, ele deve ter seus próprios planos. Shikaku decidiu assistir e esperar. Após retornar ao escritório, Natsuru começou a organizar a próxima missão. Ele instruiu a Anbu a convocar Naruto, Hinata e Sakura. Olhando para Shikaku, Natsuru comentou, é uma pena que Shikamaru já tenha sido emprestado por Kakashi. Ele seria o líder perfeito para esta missão. Embora Naruto fosse indubitavelmente poderoso, sua natureza impulsiva o tornava um tomador de decisões pouco confiável. Além disso, Natsuru não podia revelar certos aspectos da missão para Naruto. O garoto era simplesmente transparente demais para guardar segredos. Quanto a Hinata e Sakura, suas habilidades como ninjas médicas as tornavam inestimáveis. Especialmente porque os outros ninjas médicos de Konoha estavam principalmente alocados no hospital e não tinham habilidades de combate. Shikaku não pôde deixar de sorrir de orgulho quando Natsuru elogiou Shikamaru. Se você tivesse tido mais filhos, não precisaríamos correr tanto para entregar as tarefas, brincou Natsuru. Shikaku, entendendo a estranheza de tal tópico, decidiu mudar o rumo da conversa. Ainda assim, ele expressou uma preocupação. Estou um pouco preocupado com a composição dessa equipe. Nenhum deles parece adequado para uma função de liderança. Não se preocupe. Naruto é muito mais forte do que você imagina. Seu poder bruto compensará qualquer deficiência estratégica. Além disso, tenho outros arranjos, Natsuru o assegurou. Shikaku assentiu, surpreso, mas convencido. Se ele atestava as capacidades de Naruto, elas deviam ser extraordinárias. Naruto, Sakura e Hinata logo chegaram ao escritório do Okage. Após serem informados sobre a missão, nenhum deles pareceu particularmente surpreso. Os pedidos incomuns de Natsuru se tornaram parte do curso. Mas Natsuru, eu não sei nenhum ninjutsu médico, Naruto disse, coçando a cabeça em confusão. Por que eu faço parte dessa missão? Seu trabalho é protegê-los e garantir que cheguem à vila em segurança, respondeu Natsuru, balançando a cabeça diante da simplicidade de Naruto. Oh, entendi. Deixe comigo. Naruto sorriu confiantemente. Tem certeza de que é uma boa ideia deixar algo tão importante para ele? Sakura murmurou cética. Eu acredito que Naruto-kun vai se sair bem. Hinata disse, corando levemente enquanto expressava sua confiança em Naruto. Sakura olhou para Hinata, depois para Naruto, que estava sorrindo sem noção, e suspirou. Bem, pelo menos essa missão dá a eles mais tempo para se relacionarem. Sakura então se virou para Natsuru. Okage-sama, o alvo da missão ainda está no hospital? Gostaríamos de conhecê-los antes de partir. Sim, respondeu Natsuru. Você também deve passar no registro da missão para finalizar a classificação da missão antes de sair. Com a tarefa definida, os três partiram para o hospital. Depois que eles partiram, Natsuru convocou 2 ninjas adicionais, Neji, Iga e Jugo. Ele explicou o verdadeiro propósito da missão: monitorar Shin das sombras e garantir a segurança da equipe. Sim, Okage-sama, respondeu Neji, embora seu olhar permanecesse nele por um momento, como se estivesse lutando com pensamentos não ditos. Jugo simplesmente assentiu em silêncio. Enquanto os 2 partiam, Natsuru observou a figura de Neji recuando com um toque de arrependimento. Neji era um ninja excepcional. Poderoso, calmo e confiável, mas seu ressentimento em relação ao Kage de Bard Seal permaneceu uma sombra persistente. Mesmo depois do discurso Senjutsu de Naruto durante os exames Chunin, os problemas de Neji com as tradições do clã Iga não haviam se dissipado completamente. Foca pássaro enjaulada. Natsuru murmurou para si mesmo. Em sua vida anterior, ele detestava esse sistema opressivo. No entanto, abordá-lo envolveria inevitavelmente o poderoso clã Iga, tornando-se uma questão politicamente delicada e complexa. Esfregando as têmporas, Natsuru decidiu deixar esse assunto de lado por enquanto. Shikaku, agende uma reunião e notifique os conselheiros, instruiu Natsuru. Entendido, respondeu Shikaku. Capítulo 246. Os resultados da investigação da raiz e o Sharingan de Sasuke. Pouco depois que Shikaku Nara saiu, outra figura entrou no escritório do Okage. Isso fez Natsuru sentir um pouco de dor de cabeça. Havia de fato muitas coisas para lidar. Ele esperava que essa reunião rendesse um bom resultado. Se não, isso era impossível. Em outras palavras, Natsuru já tinha se decidido. Na realidade, essa reunião era meramente para informá-los de sua decisão. Ainda assim, Natsuru esperava que eles fossem sensatos o suficiente para aceitar as propostas diretamente se vissem que elas estavam a seu favor. Caso contrário, resolver o problema pela força pareceria um pouco demais com um governo autoritário. Esfregando a testa, Natsuru disse, entre. No momento seguinte, uma figura usando uma máscara Anbu sem nenhum padrão entrou. Os olhos de Natsuru brilharam quando ele a viu. Era o mesmo tipo de máscara que ele usava quando fazia parte da Anbu. Agora, o único que ainda a usava era Sasuke. Então, os ataques finalmente acabaram depois de vários dias?
Okage-sama, estes são os recursos apreendidos da fundação, junto com uma lista de todos os seus membros, disse Sasuke, entregando um pergaminho a Natsuru. Natsuru pegou o pergaminho e disse, não tem mais ninguém aqui. Pode me chamar de Natsuru. Tudo bem, Natsuru, Sasuke disse, olhando ao redor para confirmar que não havia mais ninguém. Então ele assentiu e removeu sua máscara. Vale a pena notar que Sasuke era uma das poucas pessoas, além de alguns anciões e Naruto, que podia chamar Natsuru casualmente pelo primeiro nome. É mais ou menos isso, disse Natsuru enquanto desenrolava o pergaminho e começava a ler. Suas sobrancelhas franziram rapidamente. Os recursos da fundação eram muito menores do que Natsuru esperava. Parecia que Orochimaru os havia extorquido pesadamente em algum momento. Mesmo assim, o total ainda era escasso. Danzo até estava desviando recursos de seu próprio clã. Muitos dos suprimentos da fundação vinham diretamente do clã Shimura. O longo ataque de Sasuke se concentrou principalmente em confiscar materiais experimentais, o que levou um tempo considerável para ser reunido. Estava claro que os únicos objetivos verdadeiros de Danzo eram se tornar Hokage e aumentar sua própria força. No entanto, Danzo não era do tipo que acreditava em trabalho duro. Quando suas habilidades atingiram um certo nível, ele voltou sua atenção para experimentos, esperando usar seus resultados para se tornar mais forte. Essa perspectiva não estava totalmente errada. Em um mundo onde talento e esforço tinham limites rígidos, era possível entender por que ele recorreu a tais métodos. Olhando para a longa lista de materiais experimentais e resultados, alguns dos quais ele nunca tinha ouvido falar, Natsuru não pôde deixar de se sentir um pouco assustado. Esses experimentos seriam, sem dúvida, classificados como crimes contra a humanidade em seu mundo anterior. Entre os itens listados, Natsuru encontrou algo que lhe interessava particularmente. Amostras das células do primeiro Hokage. Havia o suficiente para seus propósitos. Após verificar os materiais, Natsuru examinou a lista de membros da fundação. A maioria era normal, mas seu olhar permaneceu em um nome por um longo tempo. Sasuke, todos os membros da fundação estão sob controle agora. Como devemos lidar com eles? Sasuke perguntou, quebrando o silêncio após ver que Natsuru havia terminado de ler a lista. Dando um tapinha na testa, Natsuru não esperava encontrar alguém como ele ali. Essa pessoa era Sai, que na história original se juntou ao clã Yamanaka por casamento. Se não fosse por ver seu nome, Natsuru poderia ter se esquecido completamente dele. Natsuru se sentiu complicado sobre Sai. Não havia animosidade, Sai nem tinha conhecido o Ino ainda, então não havia razão para hostilidade. Da mesma forma, Natsuru não se sentiu culpado por aceitar a luta original de Sai. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido, então não havia nada para se sentir culpado. Contanto que ele não separasse ativamente casais que já estavam juntos, ele não guardaria nenhum arrependimento. Finalmente respondendo à pergunta de Sasuke, Natsuru disse, dispersem-nos para Anbu. Certifiquem-se de que a Anbu fique de olho neles. Ele não tinha intenção de deixar os membros da fundação irem embora. A maioria deles provavelmente nem queria ficar na fundação. Eles provavelmente foram forçados a permanecer por causa das ameaças de Danzo e do selo de erradicação da língua amaldiçoada. Entretanto, os membros do clã Shimura exigiam atenção especial. Entendido, Sasuke assentiu. E este Sai, designe-o para a equipe de Yamato, disse Natsuru de repente, apontando para o nome de Sai no pergaminho. Sasuke pareceu confuso. Embora não houvesse problema com a tarefa, por que Natsuru de repente escolheu essa pessoa? Sai era especial de alguma forma? Sasuke estudou o nome, mas não conseguiu ver o que o tornava único, além de parecer um pouco efeminado. Percebendo a confusão de Sasuke, Natsuru explicou, eu já sabia sobre ele antes. Suas habilidades são únicas e excepcionais. Se ele puder ser recrutado, ele será um grande trunfo. Natsuru tinha pensado nisso. Sem a influência de Naruto, Sai provavelmente ainda era o indivíduo sem emoções de antes. Essa característica lembrou Natsuru da infância de Yamato, então atribuir Sai a Yamato parecia a melhor escolha. Mesmo sem a intervenção de Naruto, Natsuru acreditava que Yamato poderia guiar Sai no caminho certo. Dada a personalidade de Sai, uma vez que ele estivesse no caminho certo, sua dedicação não vacilaria, tornando-o um subordinado valioso. Satisfeito, Sasuke concordou com a cabeça. Natsuru, Yamato e eu estamos no mesmo nível. Pode ser melhor se você pessoalmente designar Sai para seu time, Sasuke disse depois de pensar um pouco. Isso é verdade. Você e Yamato são ambos capitães do esquadrão Anbu, Natsuru ponderou. Promover Sasuke diretamente ainda não era viável, já que a posição de comandante Anbu não estava vaga. O atual comandante da Anbu era da mesma geração dos mais velhos e já havia passado da idade de aposentadoria há muito tempo. Ele só ficou porque não havia um sucessor adequado. Como Tsunade não demonstrou muito interesse no papel, as coisas foram deixadas como estavam. Agora Natsuru só precisava providenciar para que o comandante se aposentasse com uma posição cerimonial, liberando o lugar. Aqui, pegue isso. Quando o comandante se aposentar, você será promovido para me ajudar. Preciso de alguém para monitorar as atividades ocultas de Konoha, disse Natsuru, entregando a Sasuke um selo de aprovação de Hokage. Entendido, Sasuke assentiu. A propósito, Itachi só se tornou capitão de esquadrão. Você já o superou em todos os sentidos, Natsuru comentou. Comparar-nos não significa nada, Sasuke respondeu. Eu o superei quando me tornei um Jonin, mas não importava. Não era que lhe faltasse força ou habilidade para chegar mais alto, ele simplesmente nunca teve oportunidade. Natsuru assentiu.
Itachi tinha essencialmente alcançado o nível Jonin ao se tornar um capitão de esquadrão. Mesmo sem o Mangekyo Sharingan, suas habilidades eram notáveis. Pensar em Itachi levou Natsuru ao Mangekyo. Como está seu Sharingan? Você está perto de despertar o Mangekyo? Natsuru perguntou. A diferença entre um Sharingan comum e um Mangekyo Sharingan era enorme. Acho que estou perto, Sasuke disse, seus olhos negros como breu se transformando em um Sharingan de 3 Tomoe. Havia até mesmo uma leve sugestão do padrão Mangekyo se formando. Natsuru observou o Sharingan de Sasuke e assentiu. Ele parecia estar a apenas um passo de distância. Tudo o que ele precisava era do gatilho certo. Natsuru hesitou. Ele havia considerado maneiras de ajudar Sasuke a despertar seu Mangekyo e até preparou algo. No entanto, depois de um momento ele perguntou, Sasuke, você consideraria usar o método tradicional para despertar o Mangekyo? Eu nunca usaria esse método, Sasuke respondeu com firmeza. Entendo. Então esqueça, disse Natsuru, aliviado por não ter agido de acordo com seu plano anterior. Sasuke ficou curioso e perguntou, Natsuru, você pensou em uma maneira de eu despertá-lo? Sim, era um método tradicional, mas já que você não está interessado, não há necessidade de continuar com ele, respondeu Natsuru. Você pode me dizer o que foi? Sasuke perguntou intrigado. Você já ouviu falar do clã Kurama em Konoha, certo? Natsuru perguntou. Eu tenho, mas até onde eu sei, eles declinaram. Faz muito tempo que ninguém no clã herdou sua Kekkei Genkai, Sasuke disse. Então, percebendo algo, ele olhou para Natsuru surpreso. Poderia ser. Natsuru assentiu e disse, e a como Kurama. Ela herdou a Kekkei Genkai do clã Kurama, e ela me deve um favor. Ela também prometeu me ajudar com algo. Mas ela sozinha pode realmente me ajudar a despertar o Mangekyo Sharingan? Sasuke franziu a testa ainda cético. O Kekkei Genkai do clã Kurama é único. Quanto mais fortes os 5 sentidos de alguém são, mais fácil é para eles caírem em uma ilusão, e é quase impossível se libertar, mesmo com o Byakugan. Explicou Natsuru. Nem mesmo o Byakugan. Sasuke ficou completamente chocado dessa vez. Quando se tratava de percepção, o Sharingan não era páreo para o Byakugan. Se nem mesmo o Byakugan conseguia ver através de tais ilusões, provavelmente significava que seu Sharingan também não conseguiria. Existiria realmente uma Kekkei Genkai com Genjutsu tão poderoso, além do Sharingan? Sim, tenho certeza. O Byakugan só cai mais fundo na ilusão, Natsuru confirmou. Em sua memória, nem mesmo Neji conseguiu escapar da Kekkei Genkai do clã Kurama usando seu Byakugan. Então era seguro assumir que nem o Byakugan nem o Sharingan conseguiam ver através dele. Mesmo o Mangekyo Sharingan não era necessariamente superior ao Byakugan em percepção. Claro, Natsuru não tinha certeza se o Rinnegan ou Tenseigan conseguiriam passar. Talvez, eles pudessem já que estavam inegavelmente entre as forças mais poderosas do mundo. Vendo Sasuke ainda se recuperando do choque, os lábios de Natsuru se curvaram em um sorriso enquanto ele continuava. Além disso, eu não estava planejando confiar apenas na Kekkei Genkai do clã Kurama. Ao ouvir isso, Sasuke se forçou a suprimir seu espanto e olhou para Natsuru. Você conhece o jutsu de transferência mental do clã Yamanaka, não é? Eu conheço uma técnica parecida, disse Natsuru com interesse. Eu estava planejando usar a técnica de transformação espiritual para entrar em seu corpo e me disfarçar como seu lado negro para realizar algumas ações. Para ser honesto, Natsuru ficou tentado a tentar esse método. Ele pensou que seria bem interessante se funcionasse como ele imaginava. E consultei Ino, que é especialista em técnicas mentais, para garantir que, quando minha alma entrasse em seu corpo, eu pudesse fazer você acreditar que eu era parte de você. Enquanto falava, Natsuru sorriu maliciosamente para Sasuke, que agora estava suando profusamente. Você provavelmente consegue adivinhar o que eu faria em seguida, certo? Sasuke olhou para Natsuru como se estivesse encarando o diabo. Depois de engolir em seco, ele assentiu e disse, você usaria a Kekkei Genkai do clã Kurama para me fazer experimentar uma ilusão onde eu pessoalmente mato alguém próximo a mim. Natsuru assentiu, confirmando o palpite de Sasuke. Sasuke enxugou o suor da testa. Ele não tinha dúvida sobre a habilidade de Natsuru de controlá-lo, afinal, a força de Natsuru era bem conhecida por todos, e Sasuke sabia disso melhor do que a maioria. Mas só de ouvir o plano de Natsuru fez Sasuke suar frio. Se fosse apenas a Kekkei Genkai do clã Kurama, Sasuke pensou que ainda perceberia que estava em uma ilusão, mesmo que não conseguisse ver através dela. Mas se a alma de Natsuru também estivesse dentro de seu corpo, uma alma genuína combinada com ilusões falsas, ele seria capaz de detectar que algo estava errado? Conhecendo Natsuru, uma vez disfarçado como seu lado negro, ele definitivamente não ficaria quieto. Ele usaria palavras para empurrar Sasuke ao desespero total. E então, naquele desespero, fazer Sasuke assistir a si mesmo matando a pessoa mais próxima dele. Só de imaginar, Sasuke se sentiu sufocado. Não havia dúvidas na mente de Sasuke de que tal sequência de eventos poderia de fato despertar o Mangekyo Sharingan, mesmo sem matar alguém na realidade. Sasuke sentiu uma onda de alívio, grato por Natsuru não ter tido a chance de usar esse método.
Ainda assim, Sasuke não pôde deixar de pensar que essa abordagem não era diferente, em essência, do caminho que Itachi havia tomado. Mesmo que o método tivesse uma alta taxa de sucesso, Sasuke não tinha intenção de usá-lo, e não se arrependia dessa escolha. Além disso, agora que Sasuke sabia sobre o método, ele não funcionaria mais nele. Ele veria através dele e nunca cairia nas profundezas do desespero necessárias para despertar o Mangekyo. O que Sasuke queria agora era forjar um caminho diferente do de Itachi, um caminho próprio. E ele já tinha visto um lampejo de esperança. Ele jurou ter sucesso para provar a Itachi que seu caminho estava errado e desnecessário. Pensando nisso, Sasuke olhou para Natsuru novamente. Quando se tratava daqueles mais próximos a ele, provavelmente eram Natsuru, Naruto e Kakashi. Isso significava que ele tinha planejado que ele se matasse. O que você acha desse método? Natsuru perguntou, recostando-se na cadeira e tomando um gole de chá, sorrindo enquanto falava. É brilhante e tem grandes chances de dar certo, admitiu Sasuke. Eu também pensei isso. Eu estava até planejando pedir ajuda para Naruto, Kakashi e Sakura, disse Natsuru com um brilho malicioso nos olhos. Sasuke não disse mais nada. Tudo o que conseguia pensar era em como ele realmente fazia jus à sua reputação como um demônio. Que pena que eu não posso usar esse método agora, disse Natsuru com algum arrependimento. Afinal, para ele, o resultado era tudo o que importava. Contanto que ninguém morresse de fato, estava tudo bem. Sasuke permaneceu em silêncio por um momento antes de compartilhar seus pensamentos com ele. Entendo, Natsuru disse com um aceno, olhando para Sasuke. Então isso era algo que Sasuke provavelmente pegou dele. Se você fosse fazer isso, teria que fazê-lo minuciosamente, não deixando margem para dúvidas ao negar a outra pessoa. Bem, então você terá que continuar trabalhando duro. Estou quase lá, Sasuke disse, cerrando o punho. Seu Sharingan de 3 tomou e brilhava intensamente, cheio de determinação. Ele tinha visto esperança e o caminho a seguir. Ele só precisava de tempo, e tinha certeza de que poderia despertar o Mangekyo Sharingan. Mas Itachi pode não conseguir esperar tanto tempo, disse Natsuru de repente. O quê? Os olhos de Sasuke se arregalaram enquanto ele encarava Natsuru. Eu não acho que mencionei isso antes, mas eu encontrei Itachi quando caí naquela armadilha. Eu quase o matei então, embora eu não tenha feito isso, eu o deixei gravemente ferido, Natsuru explicou. A saúde de Itachi já estava em um estado terrível, e com essa lesão grave, ele não tem muito tempo de vida. As pupilas de Sasuke se contraíram. Isso era mesmo verdade? Ele ainda não tinha atingido seu pico. Ele não teve a chance de se vingar pessoalmente. E agora ele estava sendo informado de que Itachi poderia morrer de doença antes que ele pudesse. Sasuke achou esse resultado difícil de aceitar. Ele não podia culpar Natsuru por quase matar Itachi naquela época. Natsuru provavelmente estava em perigo e não tinha motivos para se segurar só para preservar a chance de vingança de Sasuke. Mas agora, o que ele deveria fazer? Ele deveria procurar Itachi imediatamente? Mas onde ele começaria a procurar? E seu Mangekyo Sharingan ainda não havia despertado. Ele não havia alcançado seu estado ideal. Isso significava que ele realmente não teria a chance de se vingar pessoalmente? Não se preocupe. Quando chegar a hora, Itachi virá pessoalmente te procurar. Você pode não saber onde ele está, mas ele sabe que você está em Konoha, Natsuru disse, quebrando o torpor de Sasuke. Sério? Sasuke perguntou olhando para ele. Sério, Natsuru assentiu. Ele sabia que Itachi pretendia dar seus olhos a Sasuke para despertar o eterno Mangekyo Sharingan. Não havia como Itachi não vir, embora ele não tivesse certeza de como exatamente Itachi planejava encontrar Sasuke. Então está bom. Sasuke escolheu acreditar em Natsuru. Agora, ele só tinha uma coisa a fazer, encurtar o tempo necessário para despertar seu Mangekyo Sharingan. Com isso em mente, Sasuke colocou sua máscara de volta. Depois de se despedir de Natsuru, ele foi embora. Sasuke não podia perder mais tempo. Observando Sasuke se afastando, Natsuru sorriu e assentiu antes de esfregar a testa. Ele sabia que depois de ouvir essa notícia, Sasuke provavelmente não passaria muito mais tempo com a Anbu por enquanto. Isso significava que Natsuru tinha essencialmente perdido outro subordinado capaz. Esperançosamente, Itachi viria encontrar Sasuke logo. Da perspectiva dele, mesmo sem o Mangekyo, o incompleto modo sábio de Sasuke já lhe daria força suficiente para derrotar Itachi. A única preocupação era se Sasuke aceitaria os olhos de Itachi para despertar o Mangekyo Sharingan eterno. A julgar pela mentalidade atual de Sasuke, ele provavelmente não gostaria de aceitá-los, o que poderia complicar as coisas. Por enquanto, Natsuru decidiu dar um passo de cada vez. Se Sasuke recusasse, que assim fosse. Suspirando, Natsuru olhou para o recipiente que continha as células do primeiro Hokage. Quando as coisas se acalmassem, ele as entregaria para seu eu original. Depois de algum tempo, Shikaku retornou ao escritório e relatou o progresso da reunião. Todos estavam prontos e esperando por Natsuru na sala de conferências. Essa provavelmente seria a última tarefa que Natsuru teria que realizar hoje. Se tudo corresse bem, as coisas se tornariam muito mais fáceis para ele no futuro. Com esse pensamento, Natsuru seguiu Shikaku em direção à sala de conferências, sentindo uma sensação de antecipação. Capítulo 247. O resultado da reunião e o clone da sombra do espírito sábio. Natsuru esperava que a reunião fosse problemática. Ele havia se preparado para discutir com os conselheiros por um longo tempo e, se necessário, confiar em sua força para forçar decisões.
No entanto, para sua surpresa, a reunião ocorreu de forma inesperadamente tranquila. Na verdade, as únicas questões levantadas foram de Tsunade, e eram aquelas que Natsuru e Shikaku Nara já haviam previsto de antemão. Shikaku abordou suas preocupações de forma rápida e impecável. Como resultado, a maioria das propostas foi aprovada, e as poucas que não foram aquelas que eles já previam que enfrentariam resistência. Natsuru não conseguiu deixar de olhar para Shikaku e percebeu que ele não parecia nem um pouco surpreso, como se tivesse previsto esse resultado. Recostando-se na cadeira e esfregando as têmporas, Natsuru suspirou, percebendo mais uma vez que ainda era muito jovem e inexperiente. Eu não esperava que fosse tão tranquilo, disse Natsuru com um toque de espanto. Afinal, a maioria das propostas é a favor deles, respondeu Shikaku calmamente. Eu sei. Natsuru assentiu. Mas mesmo que as propostas beneficiassem todos os envolvidos em sua vida passada, ele suspeitava que tal reunião ainda se arrastaria por meio-dia. E algumas propostas poderiam até falhar. Bem, vamos encerrar o dia. Você trabalhou duro hoje, Shikaku, disse Natsuru, expressando sua gratidão. Como ele tinha acabado de assumir o cargo, havia muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Sem a ajuda de Shikaku, Natsuru imaginou que teria que trabalhar até tarde da noite para terminar tudo. É meu dever, Shikaku respondeu com um sorriso, espreguiçando-se preguiçosamente. Comparado ao seu filho, Shikamaru, Shikaku era mais maduro, mas compartilhava da mesma aversão a problemas. Esses últimos dias foram exaustivos para ele, então finalmente sair do trabalho na hora parecia uma pequena vitória. Ele planejou tomar uma bebida com seus dois velhos amigos para comemorar. Com essas propostas aprovadas, não apenas a carga de trabalho de Natsuru diminuiria consideravelmente, mas as tarefas de Shikaku como seu secretário também se tornariam muito mais fáceis de administrar. Depois que Shikaku saiu, Natsuru foi até o armazém. Cumprimentando o ninja de guarda, ele entrou. Então essas são as lendárias células Hashirama, murmurou Natsuru, olhando para o recipiente à sua frente com uma sensação de admiração. Mesmo que fossem apenas células, Natsuru ainda conseguia sentir a vitalidade extraordinária dentro delas. O primeiro Hokage pode estar morto há muito tempo, mas suas células estavam muito vivas. Com nutrientes suficientes, essas células poderiam teoricamente sobreviver indefinidamente. Natsuru não pôde deixar de pensar que, nesse aspecto, o primeiro Hokage era inferior a Orochimaru. Se fosse Orochimaru, ele provavelmente teria plantado medidas de contingência em todas as suas células. Células como essas poderiam suportar tais medidas, o que significa que Orochimaru poderia potencialmente ressuscitar a si mesmo enquanto suas células permanecessem intactas, uma habilidade verdadeiramente absurda. Natsuru se lembrou de um certo personagem de outra história, um mágico que podia transferir sua consciência para marionetes extras após a morte, conseguindo um efeito semelhante. Parecia apropriado coroar tais indivíduos como mestres da sobrevivência. Deixando de lado suas reflexões, Natsuru pegou uma parte das células de Hashirama, empacotou-as cuidadosamente e usou a técnica do deus voador do trovão para entregá-las ao seu eu original. Isso mesmo, Natsuru não era o original. Ele era apenas um clone das sombras, embora muito poderoso. Para ser mais preciso, ele era um clone das sombras do espírito sábio. Natsuru não se sentia muito diferente de seu eu original. A presença de Seiji Chakra permitiu que esse clone de sombra fosse durável e formidável. A Spirit Transformation Teshiki manteve sua consciência constantemente conectada com o original. Foi por isso que Natsuru se sentiu confiante em deixar as tarefas administrativas para seu clone de sombra. Um clone de sombra comum pode se dissipar quando seu chakra acaba, o que pode ser estranho se subordinados testemunharem, dando a impressão de que o Hokage está relaxando. Embora não dissessem nada diretamente, eles poderiam começar a usar clones das sombras para suas próprias tarefas. Mas seus clones poderiam se comparar aos de Natsuru? Seu Sage Spirit Shadow Clone poderia persistir indefinidamente, a menos que fosse submetido a ferimentos sérios. Eles conseguiriam isso? Afinal, Natsuru há muito tempo dominava a conversão livre de energia natural e chakra. O custo de manter um clone de sombra era insignificante para ele. Um pouco de energia natural foi tudo o que precisou para repor o chakra consumido. Para Natsuru, a única limitação em seu clone de sombra era a energia mental. A técnica de transformação espiritual resolveu esse problema perfeitamente, e o Sage Chakra aumentou a durabilidade do clone. Além de não ter carne e osso de verdade, o clone das sombras do espírito sábio de Natsuru era quase indistinguível do original. Mais importante, a consciência deles estava sincronizada em tempo real, eliminando qualquer risco de traição. Ele poderia trair a si mesmo? O pensamento era absurdo. Claro, o clone não estava isento de falhas. Como suas consciências estavam ligadas, qualquer fadiga mental era compartilhada entre eles. Se a alma de Natsuru não fosse forte o suficiente, ele não seria capaz de sustentar esse tipo de configuração. Isso significava que ele provavelmente era a única pessoa capaz de usar clones de sombra dessa forma, mesmo Naruto, que dominava o uso de clones de sombra, não conseguia replicá-lo. Depois de registrar os itens que pegou com o ninja da guarda, Natsuru saiu do armazém. Esse era um dos privilégios de ser Hokage, acesso aos recursos de Konoha. Claro, nem mesmo o Hokage conseguiu aguentar muita coisa de uma vez.
Por exemplo, o terceiro Hokage não poderia ter desviado os recursos de Konoha para levantar um exército de 3.000 soldados Sarutobi. Isso era simplesmente impossível. O número de registros ninja de Naruto mal ultrapassava 10.000. Considerando a alta taxa de mortalidade de ninjas, quantos ninjas ativos e prontos para o combate Konoha poderia ter na geração de Naruto? Metade já seria uma estimativa generosa. Pelo mangá, sabemos que todos esses ninjas usavam tiaras de Konoha, indicando que eram oficialmente registrados. Então, entre alguns milhares de ninjas, era plausível que 3.000 deles pertencessem ao clã Sarutobi? Obviamente não. Na verdade, era duvidoso que todo o clã Sarutobi tivesse 3.000 membros para começar. Natsuru, você voltou. Quando Natsuru entrou em sua casa, ele viu Tsunade sentada ali tomando chá. Ela o cumprimentou assim que o viu. Claro, Shizune estava ao seu lado, como sempre. Natsuru parou ao ver Tsunade e perguntou: por que Tsunade-sensei está aqui? É claro que estou aqui para exigir uma explicação. A expressão de Tsunade ficou séria. Hein? Natsuru ficou ainda mais confuso e sentou-se à mesa em frente a ela. Seu pirralho, se você tinha propostas como essas, por que não as mencionou quando eu ainda era Hokage? Tsunade bateu na mesa, sua voz alta. Se você tivesse proposto isso antes, eu não teria passado por momentos tão difíceis quando era Hokage. Natsuru congelou por um momento. Desculpe, Lord Natsuru, não consegui impedir Lady Tsunade. Shizune se desculpou de lado. Por que você está se desculpando? Fale mais alto. Tsunade disse, apontando o dedo para ele. Natsuru notou o rubor no rosto de Tsunade e olhou para sua xícara. Foi então que ele percebeu, provavelmente não era chá que ela estava bebendo, mas, saquê? Tsunade-sensei, você está bêbado, disse Natsuru. Eu não estou bêbada. O rosto de Tsunade corou levemente enquanto ela olhava para Natsuru com um olhar que estava longe de ser intimidador. Apresse-se e me diga o porquê. É simples, porque você não era forte o suficiente, Natsuru respondeu diretamente depois de pensar por um momento. O quê? Eu sou uma dos Sannin lendários. Tsunade disse, claramente não acreditando. Mas mesmo dentro de Konoha, ainda há aqueles que podem rivalizar com você ou até mesmo derrotá-lo, disse Natsuru. E o que isso tem a ver com a proposta? Tsunade, sentindo-se um pouco confusa, perguntou novamente. Tem tudo a ver com isso. Apenas força suficiente pode sustentar a descentralização do poder, disse Natsuru, olhando pela janela enquanto continuava. Neste mundo, a regra fundamental ainda é a supremacia da força. Eu tenho a força para garantir que mesmo que outros tenham poder, eles não ousem me desafiar. Ele então olhou para Tsunade, que estava um pouco embriagada. Mas se Tsunade-sensei tivesse implementado essa proposta, suas ordens poderiam ter sido obstruídas a todo momento. É por isso que não mencionei isso naquela época. E também é a principal razão pela qual não quis assumir a posição de Hokage na época. Naquela época, Natsuru não tinha forças para fazer o povo de Konoha obedecê-lo sem questionar. Então, se você é forte, não precisa centralizar o poder. Mas se você é fraco, não tem escolha a não ser centralizar o poder para manter as coisas funcionando bem, disse Tsunade, finalmente entendendo. É quase isso, Natsuru assentiu. Quando ele assumiu a posição de Hokage, ele demonstrou uma força imensa. Caso contrário, por que ele teria ido tão longe para matar Danzo? Por que mais ele teria usado a arte sábia, Kirin várias vezes, mesmo que não fosse estritamente necessário? Era tudo para mostrar aos clãs de Konoha seu poder esmagador. Ao mesmo tempo, ele tinha que garantir que Danzo não recorresse ao selo dos 4 símbolos reversos, o que havia tornado a situação mais exaustiva. Entendo, disse Tsunade, olhando para Natsuru com uma expressão complicada. Ela sentiu que o caminho dele era muito parecido com o do avô. Não é de se espantar que ela tenha achado a abordagem dele familiar. No entanto, diferentemente de seu avô, que delegava a maioria das tarefas ao tio-avô, Natsuru escolheu descentralizar o poder. Mas isso não deixa uma bagunça para o futuro Hokage lidar? Tsunade percebeu de repente. Se o futuro Hokage não tivesse força extraordinária, eles teriam dificuldades com a estrutura de poder descentralizada. Não se preocupe, não será um problema. O futuro Hokage não será fraco, e os poderes essenciais ainda permanecerão centralizados. Não será um grande problema, disse Natsuru, pensando em Naruto e possivelmente Sasuke como futuros Hokage. Além disso, se um futuro Hokage não consegue lidar nem com esse nível de dificuldade, então ele não merece ser Hokage. Espero que sim, disse Tsunade, ficando um pouco sóbria e concordando com o raciocínio de Natsuru. De repente, Tsunade cheirou o ar, seus olhos brilhando. Era como se ela tivesse esquecido completamente o tópico anterior. Shizune, traga a comida. Sim. Natsuru ficou atordoado por um momento. Então, isso não era realmente sobre exigir respostas, era apenas uma desculpa para roubar uma refeição. Capítulo 248. Pensamentos de Shizune. Natsuru observou a figura de Shizune recuando e de repente pensou em algo. Ele se virou para Tsunade. Tsunade-sensei, ouvi dizer que você está tentando apresentar possíveis pretendentes para Shizune? Com suas palavras, Tsunade instantaneamente ficou sóbria. Sua expressão ficou complicada quando ela sentiu e disse, Shizune está comigo desde que era jovem, sempre cuidando de mim. Por causa disso, ela não teve tempo de conhecer ninguém. Ela já está em uma idade em que as pessoas estão começando a chamá-la de solteirona. Se isso continuar, ela pode nunca se casar. Um traço de preocupação apareceu no rosto de Tsunade. Ela não queria que a vida de Shizune ficasse estagnada assim para sempre.
Natsuru ficou em silêncio por um momento, então lançou um olhar desconfiado para Tsunade como se dissesse, e você acha que é do tipo que fala sobre idade? Seu pirralho, você está procurando briga? Tsunade notou sua expressão e imediatamente cerrou o punho, uma veia saltando em sua testa. Eu já estive apaixonada antes, mas meu parceiro morreu cedo, essa é a única razão. Natsuru tossiu sem jeito e mudou rapidamente de assunto. Tsunade-sensei, o que você acha do Kakashi? Kakashi. Ele não é uma má escolha. Ele tem a mesma idade que Shizune, Tsunade assentiu, mas não deu mais detalhes. Então, por que não tentar? Natsuru perguntou, um pouco confuso. Eu pensei em Kakashi, mas você conhece a história dele, não é? Fazê-lo se abrir com alguém não é fácil, disse Tsunade, dando a Natsuru um olhar desconfiado. Por que você parece tão ansioso para ajudar Kakashi a encontrar uma parceira? Natsuru deu de ombros e disse, ele pode não admitir, mas ele é tecnicamente meu júnior. E justamente por causa do passado dele, eu acho que se ninguém o ajudar, ele pode acabar solteiro pelo resto da vida. Tsunade olhou para Natsuru e pensou, se Kakashi realmente admitisse isso, seria um milagre. Pensando na personalidade de Kakashi, Tsunade assentiu. Você pode estar certo. Esse é o problema. Ser solteiro não é ruim, mas Kakashi não é solteiro por escolha. É o passado dele que o impede de se abrir emocionalmente, disse Natsuru, parecendo exasperado. Parece que você tem muita experiência nisso, mas é mais novo que Kakashi, não é? Tsunade sorriu, divertida com o tom de Natsuru. Idade não tem nada a ver com isso. Embora eu seja mais novo que Kakashi, já estou noivo, Natsuru respondeu com uma sobrancelha levantada. É verdade, Tsunade admitiu com um aceno de cabeça. Então, Tsunade-sensei, que tal isso? Você se concentra em Shizune, e eu cuido de Kakashi, Natsuru sugeriu. Pense nisso. Kakashi não é apenas forte, ele também é bonito, rico e sabe cozinhar. Além disso, por causa de seu passado, se ele se apaixonar por alguém, ele será completamente devotado e fará tudo o que puder para protegê-la. Resumindo, se você perder Kakashi, não encontrará outro como ele. Tsunade não conseguiu evitar se sentir um pouco tentada. Todos em Konoha sabiam que Kakashi era um ótimo partido. A descrição de Natsuru não era exagerada nem um pouco. Podemos tentar, mas no final, a decisão é deles, disse Tsunade depois de pensar um pouco. Claro, forçá-lo seria uma má ideia. Se forçarmos demais e Kakashi se tornar um rebelde, seria um desastre, brincou Natsuru com um sorriso. Com Tsunade a bordo, o lado de Shizune não seria um problema. Como esperado, o verdadeiro desafio seria convencer Kakashi. Shizune, cadê a comida? Tsunade gritou, percebendo que já fazia um tempo que Shizune não ia à cozinha. Está chegando. Na cozinha, o rosto de Shizune estava vermelho. A casa tinha um bom isolamento acústico, mas infelizmente não havia nenhuma divisória entre a cozinha e a sala de jantar. Então ela tinha ouvido cada palavra da conversa de Natsuru e Tsunade alto e claro. Ela tinha ficado envergonhada demais para trazer a comida imediatamente. Ao lado dela, Shinai riu e disse, Natsuru não está errado. Você está na idade em que é hora de pensar em se estabelecer, e Kakashi parece ser uma boa escolha. Ao ouvir isso, o rosto de Shizune ficou ainda mais vermelho. Verdade seja dita, Shizune nunca tinha pensado muito sobre essas coisas antes. Seu foco sempre foi cuidar de Tsunade. Ela tinha assumido que ela continuaria a ficar ao seu lado. Mas agora parecia que Tsunade havia encontrado seu próprio par, ninguém menos que Jiraiya, um dos Sannin lendários. Embora Jiraiya possa não parecer particularmente confiável, Tsunade também não era exatamente a imagem da responsabilidade. Talvez os dois se equilibrassem. Se eles realmente ficassem juntos, Shizune percebeu que talvez não fosse mais apropriado permanecer ao lado de Tsunade. Uma sensação de melancolia tomou conta dela. Os padrões de Shizune para um parceiro eram bem altos. Ela conheceu muitas pessoas excepcionais como assistente de Tsunade. Se seus pretendentes fossem comuns, Shizune provavelmente nem os consideraria. E então havia Natsuru, que frequentemente demonstrava o que significava ser forte, bonito e capaz. Shizune não conseguia deixar de fantasiar às vezes, e se fosse ela em vez de Ino? Claro, esses eram apenas pensamentos fugazes. Ela nunca geria sobre eles. Na verdade, a maioria das mulheres solteiras em Konoha provavelmente compartilhava devaneios semelhantes, não era só ela. Mas se fosse Kakashi, os pontos de Natsuru não estavam errados. Shizune tinha visto o rosto de Kakashi sob a máscara. Ele era inegavelmente bonito. Embora sua força não estivesse no nível de Natsuru, ele ainda era um dos melhores de Konoha. Mesmo Shizune não conseguiu encontrar nenhum defeito nele depois de pensar bem. Certo, eles devem estar ficando impacientes. Vamos trazer a comida, disse Shinai com um sorriso. Ok, Shizune assentiu, finalmente reunindo coragem para se mover. Lá fora, Tsunade e Natsuru notaram o rosto vermelho de Shizune enquanto ela trazia a comida, mas nenhum dos dois comentou sobre isso. Tsunade olhou para Natsuru, seu significado claro. Shizune está bem. Agora cabe a você convencer Kakashi. Natsuru assentiu silenciosamente. Tudo foi entendido sem palavras. Do outro lado, Neji observava tudo de cima, com o coração cheio de cautela. Como esperado, o aviso de Natsuru sobre Shin provou ser preciso. A caminho da vila da garota travesti chamada Maru, Naruto e seu grupo encontraram outro ataque do ninja do céu. O momento foi coincidência demais. Quando finalmente chegaram à vila, descobriram que ela já havia sido atacada. O grupo se separou para procurar os moradores.
Naturalmente, o mais forte entre eles, Naruto, foi encarregado de proteger Shin e Amaru, os principais objetivos da missão. Nesse ponto, Neji não teve escolha a não ser designar Jugo para acompanhar Sakura e Hinata, enquanto ele ficava para trás para vigiar Shin de perto. No entanto, foi nessa época que seu grupo foi novamente atacado pelo Sky Ninja. Durante a escaramuça, Shin foi morto, seu corpo perfurado pela munição das armas inimigas enquanto ele protegia Amaru. Neji viu tudo claramente. Naruto poderia ter protegido Amaru, mas Shin o interceptou deliberadamente, ficando na frente de Amaru para protegê-la das balas. Se isso fosse tudo, Neji poderia ter descartado como um ato de superproteção. No entanto, seu Byakugan revelou a verdade, Shin não estava morto. Ele estava apenas fingindo. Qual era a real intenção de Shin? A mente de Neji correu enquanto ele continuava a observar. Capítulo 249. Os Zero Tails. Neji agora tinha certeza de que Shin tinha uma conexão profunda com os ninjas celestiais, possivelmente ocupando uma posição elevada entre eles. Mas qual era exatamente o propósito por trás dessa cena? Por que fingir sua morte para escapar? Enquanto Neji ponderava essas questões, uma onda repentina de intensa malícia surgiu dentro dele. Esse sentimento. Os olhos de Neji se arregalaram abruptamente. Ele já havia sentido um tipo de malícia similar antes. Naruto usou o poder da Kyuubi novamente? Neji instintivamente assumiu que esse chakra malévolo pertencia a Kyuubi. Enquanto ele ainda estava intrigado sobre o porquê de Naruto recorrer ao poder da Kyuubi, Neji rapidamente percebeu que estava enganado. Ele viu com seus próprios olhos, aquela energia negra como breu não exigia que o Byakugan fosse visível. Era fácil de ver mesmo com visão normal. O chakra sinistro e escuro irrompeu de ninguém menos que uma garota chamada Amaru. Em um instante, Neji entendeu por que Shin fez o que fez. Não foi para provocar o poder do Nove Caudas, foi para extrair uma força dentro de Amaru que era similar ao poder do Nove Caudas. Amaru poderia ser um Jinchiki? Neji contemplou, mas decidiu não intervir. Ele não via necessidade. Ele acreditava que Naruto poderia lidar com isso sozinho. A confiança de Neji na força de Naruto era tão forte quanto a de Natsuru, ou talvez até mais extrema. Ele confiava nas habilidades de Naruto, mas achava que seu cérebro precisava de remodelação. Na mente de Neji, Natsuru provavelmente o enviou para garantir que Naruto não caísse inadvertidamente na armadilha de Shin. O que está acontecendo? Amaru, você consegue me ouvir? Naruto gritou em choque enquanto observava Amaru. O chakra escuro ao redor dela começou a tomar forma, formando uma criatura parecida com uma cobra com uma máscara marcada pelo kanji para 0. A criatura se enrolou em volta de Amaru protetoramente. Naruto ouviu uma voz, parecia vir de Amaru, mas também parecia a da criatura. Eu sou o Zero Tails. Quando o mundo estiver cheio de guerra e caos, e a escuridão se reproduzir nos corações humanos, eu despertarei. Eu devoro a escuridão nos corações, manifesto e cresço infinitamente para trazer este mundo sob o domínio da escuridão. A máscara do Zero Cauda se contorceu em um sorriso assustador, causando arrepios na espinha de Naruto. O que está acontecendo aqui? Sakura e Hinata chegaram, alarmadas pela comoção. Elas engasgaram com a visão e exigiram uma explicação. Naruto rapidamente relatou o que havia acontecido e especulou que a criatura poderia ser uma besta com cauda. Garoto, isso não é uma besta com cauda, veio a voz de Kurama na mente de Naruto. Mas o estado dela parece o mesmo de quando eu estava prestes a perder o controle, disse Naruto, confuso. HMPH. Não existe uma besta com cauda chamada Zero Tails, Kurama zombou. E esse chakra nojento. Garoto, eu te empresto meu poder. Esmague esse impostor. Kurama sentiu um intenso desdém pelo Zero Tails. Como algo assim ousa personificar uma besta com cauda? Nem Shukaku poderia se comparar aos 9 caudas, muito menos essa coisa. Espere. Naruto não conseguiu terminar a frase antes de sentir o chakra de Kurama surgindo através dele. O chakra vermelho fogo até começou a envolver seu corpo. Já chega! Já chega! Naruto disse rapidamente, sentindo que não conseguiria aguentar mais. Fraco, Kurama murmurou cortando o fluxo de chakra. Interessante. Então você abriga uma criatura tão fascinante, disse o Zero Tails, seus olhos perversos brilhando com ganância. O poder dentro de você é o que eu desejo. Desculpe, mas esse poder não é para você, Naruto retrucou, seus olhos vermelhos sangue fixos no Zero Tails. E você irritou meu parceiro por dentro. Então você vai levar uma surra. O chakra ao redor de Naruto se formou em uma Wind Armor mais refinada. Esta nova versão era muito mais intrincada do que antes. Naruto-kun. Hinata corou ao ver Naruto vestido com sua armadura. Não pensei que ele pudesse parecer tão legal quando sério, Sakura murmurou antes de se virar para Hinata. Vamos recuar e deixar isso para Naruto. Sim, Hinata concordou, sabendo que seu punho gentil não seria eficaz contra uma criatura sem caminhos de chakra visíveis. No entanto, o Zero Tails não tinha intenção de deixá-los recuar. Incontáveis tentáculos brotaram de seu corpo de cobra e os atacaram. Sem chance. Naruto terminou de fazer sinais de mão. Jutsu de clones múltiplos das sombras. Dezenas de clones de Naruto surgiram, agarrando os tentáculos e os destruindo à força. Parece que você não é tão durão assim, afinal. O corpo real de Naruto disparou em direção ao Zero Tails com uma velocidade incrível enquanto seus clones o distraíam. Em sua mão, um Rasengan vermelho raposa espiralou para a vida. Rasengan. Naruto não hesitou, batendo o Rasengan no Zero Tails.
O corpo da criatura explodiu com o impacto. Naruto pensou que estava tudo acabado, mas a máscara do Zero Cauda se contorceu em outro sorriso sinistro. No momento seguinte, seu corpo se regenerou completamente. Novos tentáculos brotaram, enrolando-se em volta de Naruto antes que ele pudesse reagir, prendendo-o firmemente. Naruto! Sakura e Hinata gritaram alarmadas. O Zero Tails olhou faminto para Naruto, particularmente para o chakra do Nove Caudas que emanava dele. Abrindo sua boca enorme, ele se preparou para devorá-lo inteiro. Droga! Naruto cerrou os dentes e lutou com todas as suas forças, mas os tentáculos seguraram firme. Seu único esforço não foi o suficiente para se libertar. Ele deveria usar mais poder? Ele hesitou. O modo sábio exigia tempo para se reunir, mas usar mais chakra do Nove Caudas poderia sair do controle. 8 trigramas, palma do ar. Uma voz aguda soou, seguida por várias ondas de ar comprimido cortando os tentáculos que seguravam Naruto. Em um instante, os tentáculos foram cortados, e Naruto rapidamente se libertou, recuando para uma distância segura. Neji Nin-san! Hinata exclamou de alegria quando Neji surgiu do outro lado. Salvo! Neji, o que você está fazendo aqui? Naruto perguntou curiosamente. O Senhor Hokage me enviou para segui-lo em segredo. Naruto, você é muito descuidado, disse Neji com uma carranca. Da perspectiva de Neji, a força de Naruto excedia em muito a dos chamados Zero Caudas, mas mesmo assim ele se deixou cair na armadilha. Eu não esperava que ele se regenerasse tão rápido, disse Naruto, coçando a cabeça. Quando a escuridão surgir nos corações dos homens, eu despertarei. Eu devorarei a escuridão interior e renascerei, Neji recitou de repente. Foi o que ele disse quando apareceu. Com base nisso, podemos inferir que ele nasceu da escuridão no coração de Amaru. Simplesmente destruir sua forma física pode não funcionar, explicou Neji. Entendo, mas... Naruto olhou para Amaru hesitantemente. Sua professora tinha acabado de morrer na frente dela. Como ela poderia se recuperar tão rápido disso? Shin não está morto, disse Neji abruptamente. O quê? Mas eu vi com meus próprios olhos. Os olhos de Naruto se arregalaram em choque. Eu vi com meu Byakugan. Explicarei tudo depois, mas por enquanto, você deve contar a verdade para Amaru. Isso é algo que você pode fazer, certo, Naruto? Neji disse, seu tom sério. Naruto assentiu, um sorriso confiante se espalhando por seu rosto. Deixe comigo. Agora que ele sabia sobre a habilidade regenerativa do Zero Tails, ele não era mais uma ameaça. Naruto também sentiu seu poder antes, não é nada especial. Jutsu de clones múltiplos das sombras. Em um instante, uma dúzia de clones de Naruto apareceram e lançaram um ataque total contra os Zero Caudas. Dessa vez, Naruto não baixou a guarda. Sempre que o Zero Tails mostrava sinais de regeneração, os clones imediatamente atacavam novamente com Rasengan, quebrando-o mais uma vez. Enquanto isso, o verdadeiro corpo de Naruto chegou até Amaru. Colocando suas mãos firmemente em seus ombros, ele a sacudiu e gritou. Amaru, acorde. Shin não está morto. E mesmo se estivesse, você é seu discípulo, você deve continuar seu legado. Além disso, você ainda precisa salvar sua família e as pessoas de sua vila. Não desista agora. Shin, sensei. Enquanto Naruto a sacudia, os olhos de Amaru se abriram lentamente. Com Amaru recuperando a consciência, os clones de Naruto notaram que os Zero Tails finalmente pararam de se regenerar. Com o trabalho feito, os clones se dispersaram. Capítulo 250, uma decisão e a fortaleza aérea. Após os Zero Tails se dissiparem, Amaru pareceu perder toda a sua força. Cambaleando, ela caiu nos braços de Naruto. Você está bem, Amaru? Naruto perguntou, sua voz cheia de preocupação. Amaru ignorou sua preocupação e agarrou os ombros de Naruto com urgência. Naruto, você disse que Shin-sensei não está morto. Isso é verdade? Ouvi isso do Neji, então deve ser verdade, disse Naruto, olhando para Neji. Neji se aproximou deles, sua expressão tingida de amargura enquanto observava a performance de Naruto mais cedo. Ele não podia negar, o poder bruto de Naruto superava em muito o seu, mesmo sendo um Chunin e Naruto ainda sendo tecnicamente um Genin. Ao ouvir a conversa, Neji falou, é verdade, mas não fique muito animado ainda. Por quê? Amaru perguntou, confuso, mas um pouco aliviado pela notícia. Os outros também ficaram confusos e não entenderam por que Neji estava ali em primeiro lugar. Neji olhou para Amaru e disse, sugiro que você se prepare mentalmente antes que eu explique tudo. Se você não conseguir lidar com isso, aquela criatura pode reaparecer. Com isso, Amaru sentiu um mal-estar repentino, mas assentiu relutantemente. Neji começou a explicar as suspeitas de Natsuru. Ele contou como os Sky Ninja atacaram a vila de Amaru, como suas trajetórias de voo coincidiram precisamente com os movimentos de Amaru, e como eles atacaram Konoha no momento em que Shin estava lá. As coincidências eram muitas. Mais importante, Natsuru tinha conhecido Shin e notado seu medo durante o encontro. Isso levou a suspeitar de Shin, então ele designou o grupo de Naruto para acompanhar Amaru como disfarce, enquanto secretamente enviava Neji para monitorá-los. Isso é impossível. Shin-sensei não pode estar envolvido. Amaru gritou em negação. Ainda não terminei. Acalme-se, disse Neji franzindo a testa antes de continuar. Ele descreveu suas observações enquanto seguia, incluindo como o Sky Ninja sempre parecia saber a localização exata de Shin e como Shin fingiu sua morte. Quando Neji terminou, Naruto, Hinata e Sakura ficaram todos atordoados. Eles sabiam que Neji não mentiria sobre tais coisas, e seu Byakugan também não o enganaria.
Foi surpreendente que Shin tenha agido de forma tão convincente a ponto de enganar todos os três. Não, isso não é possível. Amaru caiu de joelhos, segurando a cabeça, murmurando em descrença. Shin-sensei salvou minha vida. Eu era uma criança abandonada, sofrendo de uma doença desconhecida que ninguém na vila ousava tratar. Shin-sensei arriscou uma infecção para me curar. Quando acordei, ele sorriu brilhantemente e me disse: "Você fez bem, Amaru. Você conseguiu." Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela recontava suas memórias. Ela olhou feio para Neji. Como alguém como Shin-sensei pode ser uma pessoa má? Eu entendo porque você se sente assim, mas confio no que vi com meus próprios olhos, disse Neji após um breve silêncio. O ar ficou pesado de tensão. Naruto de repente respirou fundo e disse: "Se não temos certeza, por que não vamos até a base dos ninjas celestiais e descobrimos?" Os olhos de Amaru brilharam com a sugestão de Naruto. Neji franziu a testa ligeiramente e olhou para Hinata e Sakura. "Neji-san, nós verificamos a vila mais cedo. Não encontramos um único aldeão ou mesmo seus restos mortais. Se sua teoria estiver correta, eles provavelmente foram capturados e levados para a base do Sky Ninja", disse Hinata, suprimindo sua timidez para apoiar a ideia de Naruto. "Entendo. Então não há outra escolha", Neji suspirou. A equipe de Naruto foi encarregada de escoltar Amaru até sua vila e tratar os aldeões com as habilidades médicas de Hinata e Sakura. Se os aldeões tivessem ido embora, a missão já teria sido um fracasso. "Tudo bem, está decidido. Vamos para a base", Naruto disse alto, sorrindo. Hinata e Sakura não conseguiram deixar de sorrir diante do entusiasmo contagiante de Naruto. Não importava o quão tensa a atmosfera, sua presença sempre aliviava o clima. "Amaru, se bem." Naruto hesitou, sem saber como expressar isso. "Eu entendo. Se o sensei realmente esteve me enganando todo esse tempo, farei o meu melhor para me controlar", Amaru disse firmemente. "Mas eu acredito nele." "Ótimo." Naruto fez um grande sinal de positivo para ela. Amaru olhou para ele e sorriu novamente, seu ânimo se elevou. "Hinata, você está com ciúmes?" Sakura de repente a provocou. Um pouco, mas..." Hinata sorriu calorosamente para Naruto. Se Naruto não agisse assim, ele não seria Naruto. Sakura ficou momentaneamente atordoada antes de cair na gargalhada. Ela havia trabalhado com Naruto tantas vezes e sabia que sua personalidade não havia mudado nem um pouco. "Tudo bem, vamos trabalhar. Estão todos prontos?" Neji perguntou, assumindo o comando. "Por que deveríamos ouvir você?" Naruto perguntou indignado com os olhos arregalados. "Porque ele é o único Chunin aqui", Sakura disse, apertando a ponta do nariz. Se Hinata não estivesse presente, ela já teria dado um soco em Naruto. Naruto foi atingido pela verdade brutal. "Um Chunin?" Ele caiu em derrota. Neji olhou para ele. Naruto tinha usado mais energia, mas ele parecia perfeitamente bem. Vendo isso, Neji se sentiu seguro e deu instruções ao grupo. "Assim que entrarmos na base, fiquem quietos. Nossa primeira prioridade é localizar os aldeões. Se eles foram capturados, vamos nos concentrar em resgatá-los", disse Neji. Mas Amaru hesitou. Enquanto ela queria resgatar os aldeões, ela também queria desesperadamente encontrar seu professor. "Nós resgataremos os aldeões primeiro. Eles não nos deixarão pegá-los sem interferência. Então vocês terão tempo para verificar as coisas ao longo do caminho", explicou Neji. Amaru assentiu, entendendo sua lógica. Vendo todos prontos, Neji olhou ao redor e deu a ordem. "Certo, vamos andando." "Sim", o grupo respondeu em uníssono. Após o grupo entrar nas ruínas, Jugo apareceu, inicialmente pretendendo se reagrupar com eles. No entanto, Neji sutilmente sinalizou para ele ficar para trás e continuar observando das sombras. Jugo não se importou. Sasuke o instruiu a ouvir Natsuru, e Natsuru disse para seguir as ordens de Neji. Assim, ele seguiu Neji sem questionar. Além disso, Jugo não desgostava de Neji. Por alguma razão, ele sentia uma estranha sensação de camaradagem com ele. Mas isso parecia improvável. Jugo sabia sobre o clã Iga, eles eram uma das famílias mais prestigiosas de Konoha. Como alguém como Neji poderia ter suportado o mesmo tipo de confinamento e tormento que ele teve? Ainda assim, esse sentimento de conexão deixou Jugo mais inclinado a ouvir Neji, contanto que isso não contradissesse as ordens de Sasuke. Perdido em pensamentos, Jugo seguiu silenciosamente até as ruínas. No entanto, logo após eles entrarem, o chão abaixo deles começou a tremer. A floresta inteira pareceu mudar e se transformar. No momento seguinte, inúmeros pilares de pedra antigos irromperam da terra, criando uma cena verdadeiramente inspiradora. Finalmente, o que parecia ser uma pequena parte de ruínas se transformou em uma estrutura colossal. Não apenas surgiu do chão, mas começou a ascender em direção ao céu. Quando sua forma completa foi revelada, era uma enorme fortaleza aérea. Seu nome é Angkor Vantian. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.